Então, no gráfico diário existe retângulo, o cara poderia esperar a perda dessa região, e depois, se perde essa região, trabalharia um pullback e operaria na ponta da venda o pullback. Ou a outra conduta, vamos falar sobre as criptos, depois do próximo vídeo vamos tentar falar um pouquinho sobre o mercado americano e o que aconteceu nessa semana que passou, que, diga-se de passagem, foi uma semana bastante movimentada. Isso porque nós tivemos na quarta-feira o tarifácio que Trump impôs. Na verdade, o tarifácio que o Trump colocou para o resto do planeta em reciprocidade com aquilo que o resto do planeta coloca para as tarifas americanas. Então, para os produtos americanos. Isso produziu um forte movimento de recuo na Bolsa Americana. Estamos falando de Nasdaq, estamos falando de SPY e bolsas de tecnologia. E nós esperávamos, pelo menos observávamos, que poderia acontecer o mesmo movimento de forte correção dentro do universo de criptos. E isto, de fato, não ocorreu. Podemos até dizer que, frente à tempestade que nós observamos no mercado americano, mercado de navalha americano, as criptos se comportaram extremamente bem. Elas conseguiram evitar crashes, elas conseguiram evitar as quedas importantes que foram observadas no mercado de renda variável tradicional. Então, isso por si só já seria uma boa notícia, né? A gente não teve o movimento de queda violento que nós observamos no S&P 500. Bitcoin segue lateralizado nesta região, tocando uma zona de suporte. Se por um lado o fato de nós não termos recuado violentamente é uma notícia alentadora, por outro lado o fato de nós não estarmos subindo também é uma notícia no mínimo preocupante. Será que nós estamos repetindo a mesma situação que aconteceu no mês de fevereiro, em que a gente ficou vários e vários dias batendo no suporte, 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 até que nós cansamos os compradores e realmente conseguimos produzir uma queda? Será que é este movimento que a gente vai observar agora no mês de abril? O mês de abril, que costuma ser um mês, sim, um mês bastante comprador. Não é um mês em si conhecido por ser um mês de recuo, pelo contrário, o mês de abril costuma ser um mês de movimentação de alta mais importante. O fato é que Bitcoin e grande parte das criptos seguem bastante sobrevendidas num gráfico semanal, em cima de zonas de suporte do gráfico semanal e, portanto, em momentos que historicamente para o longo prazo costumaram demonstrar-se como ótimos pontos de compra. Aqui, aqui e aqui e aqui demonstraram-se que no longo prazo eram ótimas regiões para serem assumidas posições em Bitcoin, e eu continuo fazendo nesse momento o meu DCA em Bitcoin, sim. É bem verdade que eu vou gostar muito mais de comprar de maneira mais agressiva o Bitcoin se ele se aproximar da região de 69, 70 mil dólares. Coisa que eu não sei se a gente chega lá. A gente terminou a semana como um candle de prenúncio de movimentação muito intensa. Este tipo de candle que vocês estão vendo aqui, eu chamo este candle de candle pavio. Tá? O candle pavio, ele é um candle em si bastante estreito e com uma amplitude mínima entre a abertura e o fechamento, como aconteceu aqui e aqui. E geralmente esse tipo de candle prenuncia uma explosão de volatilidade, o que eu esperaria então para a semana que vem acontecer. A dificuldade desse tipo de candle que apareceu aqui, por exemplo, que apareceu aqui, ou mesmo aqui, ou mesmo aqui, ou mesmo aqui, ou mesmo aqui, é que raríssimas vezes nós conseguimos antever para qual lado vai ser o movimento. Se vai ser como aconteceu aqui também, ou mesmo aqui. Todos esses são pequenos pavios que na semana seguinte tivemos forte movimentação. Aqui no caso para cima e aqui no caso para baixo. Então,
Esse candle ele não nos avisa para o lado que ele vai. Ele apenas nos avisa, eu estou com redução de volatilidade e eu devo, portanto, apresentar um movimento mais agressivo na semana que está iniciando. No caso, hoje, a partir de hoje, às 9 da noite. Né? E aqui, então, entendendo isto, o que um trader pode fazer? Bom, basicamente ele vai naturalmente marcar os dois limites, marcando os dois limites desta região e desta região, e ele instantaneamente, para o lado de que acontecer um eventual rompimento, ele poderia operar. Claro que ele não vai meramente estar vendendo a perda do suporte ou comprando, rompendo a resistência. Não. Neste caso, a conduta mais inteligente para um trader seria basicamente esperar que o mercado conseguisse sair deste caixote, deste retângulo que ele encontra-se. Então, no gráfico diário existe retângulo, o cara poderia esperar a perda dessa região e depois, se perde essa região, trabalharia um pullback e operaria na ponta da venda pullback. Ou a outra conduta, digamos que o mercado comece a subir, rompa a região de 88.600 dólares, eu não compraria aqui, eu esperaria um pullback e daí no pullback eu tomaria posição. Isso pode ser melhor entendido dentro de um gráfico de 240 minutos, em que a gente tem os preços nesse momento trabalhando dentro de um triângulo, sim, podemos dizer que é um triângulo simétrico, em que a gente tem fundos ascendentes, temos topos descendentes, e aqui a gente fica na real dúvida de para qual dos lados dentro desse triângulo nós vamos evoluir. Aqui, da maneira como eu estou lendo, e vendo que o estocástico lento está virando para cima no time frame mais longo, minha expectativa seria que essa região aqui, 82.600 dólares, funcionasse como um suporte e a gente entendesse esse movimento como um N para, nas próximas 4 horas, se rompermos a região de 82.971, montarmos uma tentativa de rompimento esta linha de baixa ou linha de resistência. Isso tudo, por que eu estou dizendo? Porque da maneira como eu vejo, esse candle que aqui está produz o que a gente chama de teoria do candle fechado, que é um candle enorme, muito maior que os anteriores, seguido de um candle que reduz a volatilidade. Quando a gente rompe a máxima deste candle, o objetivo é voltar para a abertura deste candle gigantesco, considerando isso aqui tudo como se fosse um gap. Então, o objetivo que eu tenho para o Bitcoin para as próximas horas seria de fato essa região. É óbvio que este é meu objetivo, mas eu não vou entrar comprando agora, porque eu não tenho sinal de entrada ainda. Eu só teria o sinal de entrada de fato se nós conseguíssemos romper essa máxima deste candle aqui. Ainda tem 2 horas e 45 minutos para este candle que está se formando aqui terminar. Neste caso, essa entrada poderia ser interessante para mim, porque meu stop ficaria relativamente curto. Meu stop ficaria sim abaixo de 82.300, 82.299 dólares, e meu alvo seria bem mais longo. Isso é um swing trade curto de algumas horas, naturalmente falando. Quando a gente coloca aqui nossa média móvel de 80, a gente vê que a gente tem a média móvel de 80 aqui travando a movimentação de preços, e nós vamos ter uma resistência bastante incômoda na faixa de 84 mil dólares. Mas o fato é que se o sujeito está pensando em comprar esta ruptura com o stop abaixo dessa mínima, que é um stop relativamente curto, chegando aqui em 84, ele já está realizando o parcial e cortando o risco da operação dele. Ele vende metade da posição ali e com isso ele fica muito mais confortável. Mas vejam que a movimentação do Bitcoin no gráfico diário ela é muito melhor do que o SPY. Isso aqui é o SPY. Olha o que o SPY fez essa semana. Sim, é isso que vocês estão vendo. O SPY fez uma queda de quase 11% em uma semana. Esse é o gráfico semanal do SPY. Olha o que é esse tiro. Se jogou, literalmente, com violência para baixo. E aqui, a gente havia comentado com vocês que o Bitcoin estava muito similar ao QQQ. Essa semana nós descolamos completamente em relação ao QQQ.
A gente faz um movimento violentíssimo de queda a semana inteira. No gráfico diário, fechando abaixo da banda inferior da Bollinger. Isso tudo, para mim, é um indicativo forte de possível repique na segunda-feira, sim. E se houver um repique, nós podemos ver bitcoins que responderam bem ao período de estresse, recuperando, se movimentando em uma direção mais de alta. Eu ainda assim entendo que essa talvez seja uma oportunidade, talvez a oportunidade do ano para a compra de Bitcoin, talvez até mesmo a oportunidade para os próximos 3 ou 4 anos, assim como foi este ponto que aqui encontrou-se lá em agosto e setembro de 2023. Esta região também foi a oportunidade dos últimos 2 anos de uma compra boa em Bitcoin. Ethereum também é outro ativo, é outra criptomoeda que encontra-se em cima de uma zona de suporte e a gente já comentou aqui algumas vezes com os amigos que ele está mais fraco do que o Bitcoin, mais fraco do que a Solana. E essa semana que passou foi exatamente igual. Podemos dizer que das 3 principais moedas, Bitcoin, Ethereum e Solana, Ethereum foi a que ficou mais frágilzinha, mais próxima da mínima da semana, apesar de estar bastante sobrevendida no seu estocástico do semanal. A gente realmente está forçando aqui o nível de suporte do Ethereum na região de 1.730 dólares. É a zona que os compradores têm tentado defender, montado ali alguma resistência para evitar que os preços afundem. Mas o fato é que o Ethereum, especialmente Ethereum contra dólar, está em tendência de baixa. Ethereum contra BTC também encontra-se em tendência de baixa. A gente consegue ver isso. Então, entre ficar posicionado em Ethereum e ficar posicionado em BTC, neste momento, é mais jogo, é mais interessante a gente trabalhar BTC do que Ethereum durante esse período de tendência de baixa. Aqui, se a gente coloca mesmo Ethereum contra Solana, a gente percebe que entre Solana e Ethereum fica uma indefinição. Nós não temos claramente uma das duas moedas dominando a outra. Estamos com um preço médio entre Solana e Ethereum aqui entre 0,066 e, portanto, eu diria que, e dentro de um retângulo, podemos por assim dizer, nesta região eu prefiro comprar Solana, nesta região eu prefiro trabalhar Ethereum, porque eu estou vendo um enorme retângulo trabalhando entre as duas desta forma. Solana contra BTC, a gente percebe que Solana contra BTC está em tendência de baixa e entre Solana e BTC, nitidamente prefiro ficar com o BTC na minha carteira. Isso traduz o que nós temos observado como sendo uma Bitcoin Season, que é o momento que nós ainda estamos vivenciando. Nós estamos dentro de um momento de Bitcoin Season e, por enquanto, mais sentido fica estarmos posicionados em Bitcoin do que em altcoins neste momento. A gente consegue olhar aqui, ó, toda a pressão está mais posicionada para a parte do Bitcoin do que para a parte das altcoins. Isto não quer dizer que nós não tenhamos altcoins com fortíssima movimentação. A gente viu a Bera puxando 456% em 90 dias, tem a Form, tem a própria Mantra, tem IP, tem... Enfim, nós vamos ver algumas altcoins puxando violentamente, sim, mas o que quer dizer é que a maior parte das altcoins neste momento está menos atrativa do que o próprio Bitcoin em si. Eu vou deixar aqui um link na descrição para você se cadastrar para a turma do Crypto Blinders, o meu curso onde eu ensino a investir com segurança e aplicar diversas das minhas estratégias altamente e extremamente lucrativas. Não importa se você tem muito ou se você tem pouco dinheiro, se você não tem conhecimento sobre criptomoedas, você precisa ter para ficar milionário. E não esquece de curtir, compartilhar este vídeo com as pessoas que você ama.